desse estudo, que está no... Como a gente viu a semana passada, a gente iniciou aqui esse módulo, roteiro 9 do módulo 4, do livro 4, Humanidade Regenerada, que está muito dentro do contexto do que a gente estava conversando aqui. Tudo isso que a gente estava conversando aqui está relacionado à humanidade regenerada, ao que nós estamos passando, né? O sermão escatológico que a gente mencionou aqui, que a gente estudou na semana passada. E hoje a gente entra aqui nessa questão das características do período de regeneração. Também dentro desse contexto do que a gente está conversando aqui. Então, a era da regeneração corresponde à fase adulta da humanidade, assim como a transição assemelha-se à adolescência. Ciclos, né? A gente vai crescendo, se tornando adulto. As principais características que assinalam o período são as que se seguem. Crescimento moral. Tudo aquilo que a gente falava aqui, aquela tentativa das iniciativas pedagógicas ao longo desses milênios, visam o crescimento moral da humanidade. Visam a gente aprender a se transformar, né? Então, a humanidade tornada adulta tem novas necessidades, aspirações mais vastas e mais elevadas. Compreende o vazio que foi embalada, a insuficiência das suas instituições para lhe dar felicidade. Já não encontra no estado das coisas as satisfações legítimas que se sente com direito. É por isso que se despoja das fraldas da infância e se lança impelida por uma força irresistível para margens desconhecidas, em busca de novos horizontes menos limitados. É a um desses períodos de transformação, ou se o preferirem, de crescimento moral, que ora chega a humanidade. Da adolescência, ela passa à idade viril. É no momento em que ela se encontra muito apertada na esfera material, em que transborda a vida intelectual, em que o sentimento de espiritualidade lhe desabrocha. Então, é aquele momento em que a gente não acha mais interessante muitas das coisas do mundo material que a gente vivia mergulhado. Então, tem coisas que a gente sempre fez, que a gente fazia, mas que hoje não tem mais sentido. A gente não se preenche mais. É como se faltasse algo que nos diz, não, tá bom, eu não quero mais essa vida. É a transformação moral. É a necessidade de despertar para algo mais duradouro, mais definitivo. É no momento em que ela se encontra muito apertada na esfera material, em que transborda a vida intelectual, em que o sentimento de espiritualidade lhe desabrocha. Determinadas conversas, determinados meios, determinados valores já não fazem mais parte da nossa vida. A gente já não quer mais aquele tipo de conversa. É por isso que você chega nesses cantos que eu falei. A gente chega na mesa de um bar, a gente chega num restaurante, num almoço familiar, em alguma coisa desse tipo, aquilo não, você já se sente sufocado com aquela conversa. Aquela conversa já é uma conversa cansativa. Sim, você vai buscar mais informação. Você vai buscar coisas de cima. Você vai buscando aquilo que te transporta, que te transforma. Aquela coisa da mermice, de estar discutindo as mesmas coisas. Ah, porque meu time jogou bem, meu time jogou mal, não sei quem disse isso, não sei quem deu uma tapa, não sei o quê. Tudo bem, isso faz parte da vida. A gente não pode viver no mundo, a gente não pode ser do mundo. A gente tem que entender que faz parte da vida. A gente não pode estar alheio à vida. Mas aquilo tem um tempo. Eu não posso passar o dia todinho discutindo um negócio que vai para onde isso? Né? Tantas dores que estão gritando do seu lado. As pessoas estão gritando do seu lado. A família está gritando do seu lado. Os amigos estão gritando do seu lado. Tanta coisa séria. O mundo está passando por uma grande transformação. E a gente, às vezes, muitas vezes, perde muito tempo olhando para coisas que
As pessoas que estão nesse processo de transformação já não percebem mais valor naquelas coisas do mundo. Já querem dar um degrau acima. Já querem conduzir a conversa para outro lado. Mas, vamos olhar por outro lado. Não dá mais para estar discutindo aqui, isso aqui. Vamos direcionar o canal. Isso é uma fase de maturidade espiritual, né? De novo, eu repito aqui, a gente não tem o direito de estar criticando quem está discutindo seus valores. Cada um com seu cada qual. Cada um no seu grau de entendimento e de evolução. E nem estamos nos colocando acima disso. O que eu estou dizendo é que a gente entra num sentimento de espiritualidade que desabrocha. A característica do mundo de regeneração é um mundo onde preponderam as coisas do espírito. Então, eu não posso caminhar para um mundo que prepondera as coisas do espírito só falando na matéria. É uma incongruência. Eu não posso estar levando a matéria para o mundo que é do espírito. É o que Jesus diz: ei, arrependei-vos, vós que estáis sentados em trevas. Eu venho para nos apresentar o reino de Deus, o reino dos céus. Então, quando Jesus vem para apresentar o reino de Deus, o reino dos céus, ele vem para nos tirar de um lugar e nos levar para outro. O processo para sair de um canto e ir para outro é transformação moral. É por isso que todos esses emissários vieram todo esse tempo falando de amor, falando de transformação moral. Esse é o caminho, é a conduta que todos nós temos que ter, né? Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões mais. Somente esse progresso poderá fazer que reinem entre as criaturas a concórdia, a paz e a fraternidade. Será ele que derrubará as barreiras que separam os povos, que fará que caiam os preconceitos de casta e se calem os antagonismos de seitas, ensinando aos homens a se considerarem irmãos e a se auxiliarem mutuamente e não destinados a viver uns à custa dos outros. Será ainda o progresso moral, secundado pelo progresso da inteligência, que confundirá os homens numa mesma crença, fundada nas verdades eternas, não sujeitas a controvérsias e, por isso mesmo, aceita por todos. Né? Então, essa condição de entender de cima da montanha fará com que todos nós nos sintamos irmãos, mesmo os que estão matriculados em diferentes escolas filosóficas e religiosas. Por quê? Porque saberemos que todos fazem parte de um só rebanho e que serão conduzidos por um só pastor. Né? Então, todo esse movimento é para a gente chegar no mesmo ponto, para a gente beber da mesma fonte, para a gente se alimentar desse mesmo caminho, que é o amor. Né? A religião, ela é dos homens. A religião é um momento, é um recorte no tempo e no espaço dos homens. É como tem aquela definição de religião de Emmanuel, que a religião é o orvalho divino, que cai e, quando cai, se mistura com os elementos que contém a Terra naquele tempo, naquele lugar do espaço. Não, religar é ligar a Deus, o homem com Deus. Mas a tentativa da religião é uma tentativa de que o homem vive no tempo e no espaço, recortes. Nós já vivemos vários recortes de tempo em vários recortes de espaço. Eu hoje estou em Pernambuco, neste espaço de tempo, mas eu já estive na Europa em outro espaço de tempo. Então, na Europa, naquele outro espaço de tempo, provavelmente eu estava submetido a outra cultura, a outro momento, a outra religião. Porque o orvalho divino, a tentativa do amor de Deus, é presente em todo canto, em todos os tempos. É uma chuva que cai. Só que quando ela cai, ela se mistura com o terreno de cada um de nós. Isso justifica o véu do esquecimento.
Não, isso justifica. O que eu estou dizendo é que aí, quando se mistura, por exemplo, a mesma chuva, a mesma informação que nós estamos discutindo aqui, tem 10, 12 pessoas ouvindo, encarnadas, e mais algumas desencarnadas. As que estão ouvindo, quando terminar isso aqui, eu vou chegar e vou dizer, Kátia, o que foi que você entendeu? Aí ela vai fazer uma redação. O que é que Carlos entendeu? Você vai fazer uma redação. Cada um vai dizer o que entendeu, porque a informação foi a mesma, mas cada um misturou com o seu conteúdo e vai dar uma resultante. Será igual? Não. Todas as redações serão diferentes, mas a essência talvez seja a mesma. A religião é isso. É a informação que vem do alto e que se mistura com um elemento de cada cultura, de cada terra naquele momento. Então, Lao Tse, Buda, Confúcio, Maomé, todos eles foram representantes desta mensagem que chegou dos céus num determinado momento. O que a gente está dizendo aqui, que com o crescimento moral, é que a gente vai entender isso e não vai discutir religião. Porque tudo isso é processo de crescimento moral. E todos chegarão no mesmo destino. Qual é o mesmo destino? O amor universal, a família universal. É isso que está se dizendo aqui. Crescimento moral é isso, é entender os diferentes. A gente não pode entender as pessoas que são diferentes da mesma forma. A gente tem que entender as pessoas diferentemente, porque cada um é de um jeito. Então, essa visão é uma visão de maturidade espiritual. É aquela história, eu não posso cobrar e esperar que nasça uma uva nesse pé de manga. Eu não posso. Eu vou passar um tempinho, né? Se eu ficar esperando ali debaixo do pé de manga nascer uma uva, vai demorar um tempinho eu ficar ali embaixo, né? Então não vai, a gente não pode esperar que nasçam coisas que não podem ser nascidas naquele lugar. Então, a gente tem que compreender que esse processo de maturidade espiritual é essa composição. A fraternidade entre os povos, né? Vamos mais. Compreensão geral sobre sobrevivência do espírito. Esse é um princípio da doutrina espírita que é como a gente diz, a gente não vai ver o espiritismo sendo a religião do futuro. A gente não pode ter a pretensão de estar discutindo a humanidade vai ser espírita. Não vai. Não vai. A compreensão geral sobre sobrevivência do espírito, sim. Porque o homem já não caminha às cegas. Sabe de onde vem, para onde vai, porque está na Terra. O futuro lhe revela a sua realidade. Isento dos prejuízos da ignorância e da superstição, já não se trata de uma vaga esperança, mas de uma verdade palpável, tão certa como a sucessão do dia e da noite. Ele sabe que o seu ser não se acha limitado a alguns instantes de uma existência efêmera, que a vida espiritual não se rompe com a morte, não se interrompe com a morte, que já viveu e tornará a viver, e que nada se perde do que já ganhou em perfeição. Encontra nas existências anteriores a razão do que é hoje e reconhece que, pelo que é hoje, poderá deduzir o que virá a ser um dia. Então, isso, meus irmãos, é um princípio da doutrina dos espíritos que será conhecido por todos. Lembra essa humanidade regenerada? A informação consoladora são esses princípios. O que consola é sermos espíritos, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências e a comunicabilidade dos espíritos. Isso são princípios que todos saberão, que todos dominarão, sem ser espíritas. Então, cada um vai estar no recorte do espaço e do tempo que lhe pertence. Mas essa informação ele saberá. Independente de ser espírita. Eu já disse aqui, vocês sabem quantas casas espíritas tem no mundo hoje? Hoje são 12 mil casas espíritas. Sabe quantas casas espíritas estão no Brasil? 11.300. O outro país que tem muita casa espírita é Portugal, que tem 100 e poucas. A França, que é o berço do espiritismo de Allan Kardec, tem 5 casas espíritas.
Então, como é que você quer que essa informação, num tempo de transição, ela domine? Não dominará. Aí você diz, e qual é o recurso? Muitos espíritos e espíritas estão reencarnados no seio de diversas escolas filosóficas e religiosas científicas do mundo, com princípios espíritas no seu coração. Então a gente vai falar ali dentro. A gente vai transformar, a gente está se preparando para reencarnar por aí. Com essa base que a gente tem dentro da gente. E quando eu reencarnar lá na Ásia, lá na China, eu vou ser espírita kardecista, né? Eu vou ser da cultura que ele tiver lá. Mas eu vou levar no meu íntimo estes princípios que estão na minha alma. É simples assim. Então, isto é uma característica do período de regeneração. É o conteúdo dessa informação que é consoladora. Para a gente entender que o espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões, como dizia Leon Denis. Entenderam, gente? Então, vamos entendendo as coisas, né? O amor ao próximo é a base das relações sociais. O amor. A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida e efetiva, se não se apoiar sobre a base inabalável. Essa base é a fé. Não a fé em tais ou quais dogmas particulares, que mudam com os tempos e os povos. Recorte do tempo e do espaço. Não é essa fé que vai mudando, que mutuamente se apedrejam, visto que anematizando-se uns aos outros, alimentam o antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais que todos podem aceitar. Olha os princípios aí. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade da relação entre os seres. Esses são os princípios. É essa fé que vai lastrear a transformação da humanidade. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não dele, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Então, esse é o princípio. É a gente compreender de cima da montanha todas essas regras e esses princípios que fazem parte da evolução da humanidade. O amor é a base das relações. Se supusermos a maioria dos homens imbuída desses sentimentos, poderemos facilmente imaginar as modificações que daí resultarão para as relações sociais. Todos terão por divisa a caridade, a fraternidade, a benevolência para com todos, tolerância para todas as crenças. E esses sentimentos superiores, meus irmãos, eles farão parte do reflexo de nossas almas. A gente não vai fazer força para ser bom. É o reflexo natural. Você vai agir com bondade. É aquela frase de Emmanuel, mais uma frase fantástica. Quando há cristianismo em nossos corações, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Veja o que Emmanuel diz. Quando há cristianismo em nossos corações, quando há cristianismo em nossos corações, quando Cristo habita em mim. O que é que o apóstolo Paulo dizia? Já não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então, quando há cristianismo em mim, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Então, se Cristo habita em mim, eu sou compreensivo e bondoso automaticamente. Não tem outro caminho. Se o Cristo fala em mim, fala por mim, atua por mim, eu sou compreensivo e bondoso. 24 horas por dia, 365 dias por ano. Porque o Cristo habita em mim. O Cristo já me transformou, que é como o apóstolo Paulo dizia, já não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que eu creio, este é que vive em mim. Então é este reflexo do cristão. O cristão não pode ser incompreensivo. O cristão não pode deixar de cogitar da bondade. Porque é uma característica do cristão.
Né? Então, é essa transição que a gente tem que ser bondoso, benevolente, pacífico, amoroso, sereno, todas as virtudes que o Cristo nos ensinou. Porque esse é o nosso desafio dos dias atuais. Quando Jesus nos diz que brilhe a vossa luz, que luz ele pede que brilhe? É a luz do Cristo, é o amor, é a paz, é a serenidade. É você chegar e as pessoas dizer, puxa, que bom que você veio. Porque você não tem o que dizer, mas você estando ali já ilumina. É o que Francisco dizia a seus apóstolos. No leito de morte, os apóstolos preocupados. Francisco, o que é que a gente vai fazer quando você for embora? Francisco de Assis. Aí ele diz, olha, não se preocupe não, vão pregar o evangelho. E se preciso for, digam alguma coisa. Como é que a gente prega o evangelho? Sendo. A gente prega o evangelho estando, agindo. A gente não prega o evangelho falando. Se preciso for, a gente fale. Mas que brilhe a vossa luz. Né? É a atitude, é o olhar, é o dar a mão, é o estar presente, é o ouvir. Tantas vezes pregar o evangelho pode ser pegar um telefone, ligar e passar 1h30 ouvindo uma pessoa que não tem com quem falar, falando com você. Quando você sai com o ouvido quente, né? Doendo, mas a pessoa falou. E tem gente que não tem com quem falar. Por isso que a gente chega nos cantos, as pessoas falam blá, 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 passa 2 horas falando. Aí você chega, sai demente assim, ai meu Deus. Chega, sai zonzo. Mas a pessoa botou para fora. Aí no final, quando terminou, disse, rapaz, eu estou tão bem, isso é melhor do que terapia. Bom, o cara recebe aquela sobrecarga toda. Porque as pessoas querem, né? Como diz aquele cara na rede, receba. Né? Receba. Então, as pessoas às vezes querem desabafar. E não tem com quem desabafar. Então, isso é ser caridoso. Isso é ser bondoso. É apenas ouvir. A gente não vai dizer nada, mas está sendo ali um ouvido para ouvir. Né? Então, a gente precisa ouvir as pessoas desabafarem. A Organização Mundial de Saúde já fala que até 2030 as doenças de cunho emocionais, psiquiátricas e por aí vai, predominarão o mundo. Serão o diagnóstico mais comum. Então, depressão, que leva ao suicídio, ansiedade, será a doença mais comum até 2030. Por quê? Porque a humanidade está sobrecarregada mesmo. Então, são doenças emocionais. Por que tem tanta gente estudando psicologia? Por que tem tanta gente estudando psiquiatria? Por quê? É um movimento. As pessoas estão estudando para cuidar de si, para se entender e para ajudar alguém por tabela. Né? É o que está acontecendo. A gente nunca viu. A psicologia era uma profissão que tinha até esquecido, né? Hoje está na moda. De novo. Por quê? Porque as pessoas estão precisando ouvir umas às outras. Estão precisando se colocar umas às outras. Estão precisando desabafar. Né? Então, às vezes a gente viu uma frase eu vi uma frase uma vez que diz que só existem jovens vazios porque não existem adultos que transbordam. Então, essa necessidade da gente se doar é que faz com que os outros deixem de ser vazios. Então, a gente precisa construir esse sentimento de fraternidade entre os homens. Vamos para frente, mais um pouquinho. Rejeição ao materialismo. Sair do mundo material e ir para o mundo espiritual. Característica do mundo de regeneração. Preponderam as coisas do espírito. Um sinal não menos característico do período em que entramos é a reação evidente que se opera no sentido das ideias espiritualistas, na repulsão instintiva que se manifesta contra as ideias materialistas. O espírito de incredulidade que se apodera das massas, ignorantes ou esclarecidas, e as levava a rejeitar com a forma a própria substância de toda crença, parece ter sido um sono, a cujo despertar se sente a necessidade de respirar um ar mais vivificante. Involuntariamente, lá onde o vácuo se fizera, procura-se alguma coisa, um ponto de apoio, uma esperança. A gente viveu uma época na humanidade em que a igreja equivocadamente abafou a humanidade.
condenou muita gente para a fogueira, condenou muita gente de heresia. Então, assim foi até a Idade Média, onde jogamos muita gente nas fogueiras das Inquisições, abafados pelo sentimento da religião daquele tempo, daqueles homens, que éramos nós. A gente não está fora disso, não. Né? A ciência cresceu e evoluiu e abafou a fé. Ou seja, se priorizou as coisas das ciências e relegou a fé. Então vieram muitos pensadores que abafavam a fé, no sentimento de repulsa a tudo que a igreja havia feito contra a humanidade, do ponto de vista de matar, de condenar, de heresia. Então é o peso e o contrapeso. Depois que a gente viu que a ciência não consola, a gente volta para esse processo agora de dizer que é espiritualidade, mas não a espiritualidade que condenava, mas a espiritualidade que apoia e que consola, o amor. Né? Então, é o processo de evolução da humanidade. A gente tem que entender isso. Né? Então, a gente rejeita este materialismo e vai para a espiritualidade. Né? Essa espiritualidade que tem como base o amor e todas as virtudes que dele decorrem. Unidade de crença religiosa. A gente já falou sobre isso. A unidade de crença será o laço mais forte, o fundamento mais sólido da fraternidade universal, impedida de efetivar-se desde todos os tempos pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias, que fazem que os dissidentes sejam vistos pelos outros como se fossem inimigos, a serem evitados, combatidos, exterminados, em vez de irmãos a serem amados. Então a gente já matou muitas vezes em nome de Deus. Em nome do meu Deus. Eu guerreava com meu irmão porque ele acreditava em outro Deus. E a gente já se matou muito tempo na humanidade e ainda se mata. A gente vê crianças nascendo ainda hoje, naquele terreno que a gente discutiu aqui agora há pouco. A criança já nasce sabendo e dizendo que aquele ali é seu inimigo, porque ele professa outro Deus. Um chama Deus de Adonai e o outro chama Deus de Alá, e não pode refletir o nome do... É o mesmo Deus, mas eu chamo por nome diferente. E o meu Deus é o que prevalece. E a gente se mata por causa disso. Né? O nome do Deus dos judeus é Jeová. Mas a gente não chama Jeová porque não pode ser dito diretamente Jeová, e a gente chama Adonai, que é como se fosse um intermediário para chegar nele. Mas para o muçulmano o nome do Deus é Alá. E Maomé é o seu profeta. O nome do Deus do outro é Adonai, e Moisés é o seu profeta. E eu brigo e mato por causa disso. E a gente briga por causa do Cristo, que é o profeta de Deus. E a gente se faz tudo isso que a gente fez na história da humanidade. Então, a unidade de crença religiosa é um sinal de evolução. Até lá, o que é que a gente vai fazer? Vai expurgar. Porque a gente se matou e se condenou naquele tempo, e tudo isso aconteceu. Então, o que está em curso é inevitável. Porque a gente cometeu atrocidades. Então, é o momento que a humanidade está colhendo o que ela plantou. É inevitável. É inevitável. Então, a gente vai passar por tudo isso. A gente chegará a essa nova Jerusalém que o Apocalipse de João anuncia. O que é a nova Jerusalém? É após a batalha do bem contra o mal, e que o bem vencerá, surgirá uma nova Jerusalém. No sentido figurado de dizer, o que é a nova Jerusalém? É a terra regenerada, que os brandos e pacíficos herdarão a terra. Então, esta terra é que os homens se enxergarão como irmãos, mesmo sendo da religião A, da religião B, da religião C. Todos serão irmãos, porque todos falarão uma só linguagem, que é a linguagem do amor universal. É simples assim. Né? As mudanças atingirão todas as áreas do saber humano, eles estão em toda parte. Né? Essa fase já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis, por ideias grandes e generosas, que começam a encontrar eco. É assim que vemos fundar-se uma imensidade de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras, sob o influxo e por iniciativa dos homens, evidentemente predestinados à obra de regeneração. Que as leis penais se empregam dia a dia de sentimentos mais humanos, os preconceitos de raça se enfraquecem, os povos começam a considerar-se membros de uma grande família, pela uniformidade e facilidade dos meios de realizarem suas transações. Eles suprimem as barreiras que os separavam
e de todos os pontos do mundo reúne-se em comícios universais para os torneios pacíficos da inteligência. Ou seja, não escapará nenhuma área em que o amor não prevaleça. Essa transformação é uma invasão de luz varrendo o solo do planeta. E todo mundo será atingido, todas as áreas serão atingidas, né? Então, as ideias espíritas servirão de apoio à melhoria espiritual. A nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento que houver chegado, avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos. O espiritismo encontrará com ela no mesmo terreno. Os homens progressistas descobrirão nas ideias espíritas uma poderosa alavanca e o espiritismo achará nos novos homens espírito inteiramente dispostos a acolher. Ou seja, as ideias espíritas é que estarão presentes no seio da humanidade, né? O espiritismo não cria a renovação social, a madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o espiritismo, mais do que qualquer outra doutrina, está apto a secundar um movimento regenerador. Por isso, ele é contemporâneo desse movimento. Surgiu no momento em que podia ser útil, visto que também para ele os tempos são chegados. Os espíritos cansados da dúvida e da incerteza, horrorizados com o abismo que se lhe abre à frente, o acolhem como âncora de salvação e suprema consolação. Então, é a informação consoladora que se espalha e que cada um vai tendo a condição de captar, de divulgar e de espalhar. E aí, para concluir, estas características de uma regeneração da humanidade será emplacada por uma geração nova, por essas almas que estão em toda parte, reencarnadas em todos os cantos, né? Raramente ocorre transformação abrupta na vida e no comportamento do ser humano. Assim, as primeiras mudanças que transcorrerão no período de transição têm como base as provações individuais e coletivas e os flagelos naturais. Nesta fase, a misericórdia divina permitirá a reencarnação de espíritos mais esclarecidos, intelectual e moralmente, em todas as regiões da Terra, que renascerão com a finalidade de amparar a humanidade em suas provações e de orientá-la na construção do bem, preparando-a para participar da regeneração. Então, meus irmãos, o que a gente, para concluir, eu vou dizer a vocês aqui, é que esta geração nova é uma espécie não. A gente falou aqui das dificuldades de todas essas almas que estão chegando na Terra. A gente falou dessas dificuldades, dessas almas que estão saindo, emergindo dos porões da Terra para enfrentar as dificuldades que a gente está aqui. Mas, do outro lado, há uma pleiade de espíritos iluminados que estão chegando por aqui para nos ajudar em todas as partes. Então, uns saem e outros chegam. E a humanidade vai substituindo uns aos outros. Então, é como se estudássemos numa classe que houvesse 50 alunos, mas desses 50 alunos, 25 são baderneiros, bagunceiros. Então, você não consegue assistir a aula, aquela classe fica tumultuada, porque tem metade da turma que não está afim de estudar. Mas esses alunos vão saindo e, no lugar deles, vão entrando outros mais propensos ao bem. Nós que estamos numa fase intermediária, vai começando a achar melhor, porque já não é mais a metade, é 50%. E quando a gente menos esperar, a classe toda estará habitada por almas que querem crescer, que querem evoluir. É o processo que a gente está vivenciando hoje. É o processo de transformação que a gente está vivendo hoje. Então, esta geração nova está surgindo em todo o canto do planeta, né? Eu botei eu fiz uma reflexão aqui, eu não sei se eu vou achar aqui, deixa eu procurar aqui para mostrar para vocês aqui. Acho que foi uma palestra aqui no Peixotinho, no sábado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, acho que foi isso aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Não sei se vocês estavam aqui no sábado, quando eu mostrei isso aqui.
foi esse cara. Isso aqui foi uma coisa que eu botei no... o Espiritismo, ao revelar as leis naturais, amplia o olhar, fala da solidariedade em tudo. Está dentro do contexto que a gente está dizendo aqui. Eles estão em toda parte. A geração nova está em toda parte. Em todos os campos. Da arte, da cultura, das ciências, da filosofia, das religiões. Trazem a leveza do saber, a cultura inata, a sensibilidade da alma, a evolução do ser. Invadem o orbe como irmãos mais velhos, ávidos para o auxílio, o exemplo, o equilíbrio, as lições. Por trás dos jovens corpos, almas milenares que refletem luz, paz, serenidade, contentamento e sintonia com o mais elevado, sublime e superior. Sejam sempre bem-vindos, irmãos de outras paragens. Auxiliem-nos nestes tempos desafiadores de transição planetária. Há um exemplo aqui. Ó. Hein? Estão vendo, meus irmãos? Eu vou parar por aqui para vocês. Deixa eu só parar de gravar aqui, porque a gente vai encerrando por aqui e eu vou